Um arquiteto, José Mateus, uma historiadora, Raquel Varela, e uma artista, Susana Gaudêncio, juntaram-se para criar um livro que nos transporta por alguns dos locais mais emblemáticos da Revolução dos Escravos e pela sua importância nos acontecimentos que marcaram a data. Publicado pela Parsifal em 2017, o livro 25 de Abril, Roteiro da Revolução, tem a dupla função de mapear os acontecimentos desses dias conturbados, contextualizando o seu papel e a sua história, bem como agregar diversos depoimentos de cidadãos oriundos de diferentes contextos, partilhando connosco as suas memórias e as suas reflexões sobre o dia que mudou a vida de Portugal e as figuras que constituíam a galeria que lhe ficará para sempre associada. Um conjunto de mapas, documentos e outros elementos ajudam a entender toda a dinâmica geográfica, enquanto as fotografias da época nos transportam para os cenários onde tudo decorreu. Dois dos locais referidos neste livro e que não podiam faltar, naturalmente. O primeiro, o identitário quartel da GNR no Largo do Carmo. Ao quartel da GNR no Largo do Carmo, onde estão Marcelo Caetano e outros membros do governo sitiados, chegam ao final da manhã as tropas chefiadas por Salgueiro Maia. A cena toda filmada e contada em direto por Adelino Gomes, jornalista em trabalho para a RTP. Salgueiro Maia manda que as forças apontem para o edifício. Há pouco fez um ultimato a dizer que, se não sair o coronel mensageiro, será destruído o quartel. De modo que estamos num momento extremamente importante, assustador até, e acho que chegamos ao clímax deste sítio à volta do quartel do Carmo. Vamos ver se conseguimos registar o momento em que as portas se vão abrir ou se vão manter fechadas, como nas últimas 3 horas. Entretanto, as pessoas que estão aqui ocuparam os carros das tropas e estão de pé em cima deles. Agarrados nas fontes, nos vários andares dos edifícios que aqui estão, nos passeios. Julgo que está a chegar alguém, possivelmente o General Spínola. Agora abre-se aqui uma janela no primeiro andar e o Capitão Maia vai falar. Ouvem-se gritos de vitória, vitória, vitória. Um imenso barulho. O discurso de Salgueiro Maia é completamente abafado pela multidão. O jornalista volta às câmaras para a entrada do quartel. São, neste momento, 18 horas e 39 minutos. Na imagem, os carros blindados de transporte de tropas, as famosas Chaimite, saem com membros do governo de posto lá dentro. Um dos soldados, em cima do carro, faz o V de vitória e acena para a população.
Esta atira-se a bater no blindado. A Chainite sai do Carmo, rodeada de populares na rua, nas janelas, a bater palmas. O jornalista prossegue, agora eufórico. É um momento histórico, embora o tempo ainda seja curto para que se comece a escrever a história 3 minutos depois de ter acontecido. As palavras de um homem não são nada perante a imagem histórica de que estamos a ser testemunhas. Um pouco longe dali, um outro local igualmente icónico em todos estes acontecimentos. O Forte de Caxias. A prisão de Caxias, que tinha sido construída na viragem do século XIX para o século XX, era uma das prisões onde estavam os presos políticos da ditadura. Já na República, tinham sido aí aprisionados operários grevistas da construção civil e dos telégrafos postais. Foi palco de um dos mais emocionantes momentos de libertação dos presos políticos no 25 de Abril, realizado por familiares e amigos dos presos que se dirigem para as prisões de Caxias e Peniche. No final da manhã do dia 26 de Abril, a maioria dos 81 presos políticos de Caxias são libertados. Às 9h15 da manhã saem os primeiros presos, no meio de grande emoção. Familiares, presos, militares choram e abraçam-se. A pressão popular dos partidos políticos de esquerda e dos próprios presos faz com que a JSN recue e a 27 de Abril são libertados os últimos presos. A JSN, Junta de Salvação Nacional. A 30 de Abril são libertados os presos políticos do campo de concentração do Tarrafal, outro espaço brutal de repressão do regime em Cabo Verde. Foi emocionante o momento de libertação dos presos e o seu encontro com os familiares, amigos e muito povo que os aguardava à saída. A população da capital da província, onde ontem alguns grupos danificaram viaturas e espancaram algumas pessoas tidas como informadores da extinta DGS, aguarda a todo momento a chegada do cortejo automóvel do Tarrafal que se dirige à cidade da Praia. No 1º de maio são libertados mais de 500 presos políticos da cadeia central de Machada, no sul de Moçambique. Homens com rolos de roupa de cama aos ombros e os seus parcos haveres metidos em malas velhas, saíram da prisão e foram recebidos com grande emoção por familiares, amigos e muitas outras pessoas. O livro traz também algumas reflexões, no fundo alguns depoimentos, como este, de Carlos Cruz Oliveira, coronel, médico, falecido em 2016. Deu-lhe por título à sua reflexão Insólitos do 25 de Abril, do valor de nada ser. Portugal era um país que tinha como mais alta personagem governativa um palhaço, fardado de Presidente da República, e a quem a adulação crescente de meia dúzia de energúmenos que viviam à sua sombra e aí medravam, foi, não se sabe porquê, cognominando até de venerando. Que eu saiba, foi a única personagem a ter este título, embora os seus descendentes, e eles ainda andam por aí, vão tentando sucessivas reedições de prefixos, como meritório e até emérito. Quem sabe se a moda pega nas artes das autoalcunhas honoríficas baratas. Passemos aos factos. O presidente que eles elegeram e ainda tinham no dia 25, e digo isto porque ele nunca foi meu nem nosso,
porque felizmente o povo não é estúpido. Devia ser a mais importante figura representativa da nação, o detentor do mando. Faziam até correr a ideia de que era austero, que mandava a sério, que escolhia a nomeação de alguns ministros, que se opunha ao nome de outros, até fazia mimos de prosa com os seus famosos discursos e divertia o povinho com as suas públicas atuações. Ainda hoje muitos saudosistas o evocam e dizem calamidades, acrescentando sempre que não o apreciavam, o que respeitavam era o facto de ele ser o senhor presidente. Mentira, claro. Mas como podem hoje justificar o facto de terem sido seus seguidores, de terem batido por ser ministros e deputados ou outros servidores terem enriquecido os currículos e as recheadas algibeiras? Era tão bom ser um eleito. Alguns até pareciam ter um cheirinho de esquerda. E ele era o Tomás, o antigo ministro que somente publicou o despacho 100, vestígio único da sua passagem pela governação. Entrou sem esforço no recheado anedotário nacional. Nem sequer era empata. Foi um C que o não era. Conheci como barbeiro, numa unidade militar em que estive colocado, um respeitoso seu serviçal que dizia ser criado privado do presidente, ao mesmo tempo que fígado civil. Provocatória, mas discretamente, com hilariante e mal contido respeito, enquanto ele nos cortava o cabelo, íamos perguntando como estava o senhor almirante. E ele, sério mas crítico, e sabendo o que dizia, respondia, se bem me lembro, por exemplo: coitadinha de Sua Excelência, o bicho anda mesmo anafado de todo. Quando acaba de encher o bandulho após o jantar, eu acompanho o senhor presidente a uma poltrona e ele, sempre muito delicado e digno, arrota, adormece e adorna para bom bordo de um modo que só o consigo levantar com uns copos do bagaço, apesar do cagarim da sua excelentíssima senhora. Até faz pena uma vida destas de trabalho, como tem Sua Excelência, sempre a pensar na pátria e nos outros. Quando um grupo de militares, em 1973, congeminou o derrubo do regime então vigente, foram longas as lucubrações sobre as atitudes a tomar e as ações a empreender. Não sei, nem me compete fazer a história desse período, mas o conhecimento que tive de alguns factos leva-me a deixá-los assinalados como ora faço. E perguntei, para me certificar aos principais responsáveis e intervenientes, se o facto com que termino esta quase epitáfio era realmente como vou narrar. Que sim, que era. Aí vai. No dia 25 de abril, o regime fascista foi derrubado, foi preso o primeiro-ministro, vários ministros, comandantes fascistas, legionários, espidas e pidescos, reacionários convictos e contra-revolucionários. No babelismo que se seguiu à vitória, coube aos seus aderentes tomar decisões e acionar mecanismos muitas vezes mal trabalhados, e o imprevisto teve de ser colmatado com energia e bom senso, sem excessos, mas com saudável determinação. Dos feitos dos capitães muito haverá que recordar, muito que enaltecer, e para a nossa honra e glória pouco ou nada nos envergonha. Mas recordemos uma falha, que para o opróbrio da personagem e dos que foram seus apaniguados, deverá ser aqui posta. Quando os ânimos serenaram, alguém reparou numa pequeníssima falta, num esquecimento sem importância. Tínhamos-nos esquecido de prender o venerando chefe de Estado. Que vergonha, que falta de consideração. Andou o senhor de Herodes para Pilatos, sempre à espera de ser detido e justiçado em praça pública no dia da Revolução, até que, possivelmente chateado por não lhe ligarem e demonstrarem o respeito devido, recolheu à sua casa na rua de Alcolena, no bairro do Restelo, em Lisboa. Foi quando alguém, misericordiamente, para acabar com tamanha injustiça, disse:
Oh, fulano, este fulano ainda é vivo e agora general. Vai à casa do Tomás e prende o gajo. Isto só teve lugar no fim do dia 26 de abril. Pacificamente, sem heroísmos ou desacato. O senhor Presidente saiu como quem vai comprar o jornal e já volta. É esta a importância de quem é o que nada existe e nunca foi nada. Passados 40 anos, tanto quanto a minha memória me consente, quero contribuir para os vindouros com a existência de um chefe virtual. Se os poetas tiveram um papel importante no combate à ditadura, Manuel Alegre está na linha da frente nessa condição. Em 1964 exilou-se. É bem conhecida a sua atividade radiofónica em Argel, na estação Voz da Liberdade. Mas antes disso, passou algum tempo em Paris, o que ficou igualmente fixado na sua poesia. Os seus primeiros livros, Praça da Canção, de 1965, e O Canto e as Armas, publicado em 1967, reúnem um conjunto de emotivos poemas onde toda a sua experiência longe da pátria está constantemente em evidência. Só depois do 25 de Abril, o poeta regressaria a Portugal, tornando-se numa das figuras mais importantes do Partido Socialista, a que sempre pertenceu, e dividindo a sua intervenção entre a cultura e a política. Apesar de ser um nome histórico do PS, em 2006 foi candidato independente às eleições presidenciais, enfrentando Mário Soares, a escolha oficial do partido. Velhos companheiros de lutas várias só voltaram a reconciliar-se alguns anos mais tarde. Paris não rima com o meu país. Respondia então o desterrado, que tanto lhe fazia estar ali como em outra parte da terra, pois fora de Portugal toda a terra lhe era estio. Camilo Castelo Branco, in o regicídio. Uma fronteira é um rio entre um país e o longe. Eu já passei fronteiras que ficavam entre guitarra e noite, entre ternura e mágoa. O meu país é uma fronteira violada entre um pinheiro e a lua, entre silêncio e pedras. O meu país é uma fronteira atravessada por seu sangue nas veias dos seus homens. O meu país tem coisas singulares. Tem comboios que vão noturnamente com o meu país entre carvão e lágrimas. Tem comboios que choram pela noite dentro. Eu já passei fronteiras que doíam muito. Como voltar? O meu país ficava entre esta margem e o longe. Eu já passei fronteiras onde um homem fica cortado ao meio entre um país e o longe. Entre um país e o perto. O longe é não poder passar esta fronteira, é não poder saltar estes dois passos entre esta margem e o longe, ali tão perto. Canto a raiz do tempo, na raiz do espaço. Porém, onde ficou meu espaço? Ai, tempo, sem raiz, assim correndo pela Espanha dentro, com 1000 passos no rasto dos meus passos. Quem apaga este rasto? Quem me devolve o espaço? São de areia estas casas de Castela Velha. Aqui de pedra são os homens. Corre, automóvel, neste tempo de Espanha, areia que não corre. Europa
É uma palavra que se aprende viajando-a. É o metro de Paris, pela tristeza acima. Europa é este verso que não rima com o meu país à noite no metro de Paris. Tenho 1964 anos, nesta noite de julho, sem pátria, em Paris. Ai, tempo sem raiz. E Portugal? Eu quero ser universal no meu país. Paris é ser estrangeiro à beira-cena. Águas, minhas mágoas, não vos posso mais contar. E no Sena, que passa, já não passam, águas que de Coimbra até ao mar não param. Bem sei que as portas se me abriram, obrigado. Mas ouve, Jorge, aqui sou estrangeiro. Vem ver o meu povo exilado em Champigny. As cantigas, perguntas, as cantigas. Os tempos, George, mudaram muito. Agora andam de luto, George, andam de luto as suaves e frescas raparigas. Canto a raiz do tempo na raiz do espaço e os comboios apitam pela noite dentro. Sou um homem dividido por um verso, atravessado por um rio entre Lisboa e o vento. Quem é que vai nesses comboios que talvez vão para Lisboa? Já minha irmã partiu. Quem chora nos meus ombros? Ai, pátria sem raiz, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos que me fazem mal. Que por vê-los me nasce aquela mágoa, feita de sal e mar que não é água, senão a dor azul de Portugal. Que por vê-los as pérolas de sal dos teus olhos são lágrimas que provo. Que por vê-los eu vi chorar, meu povo, as lágrimas azuis de Portugal. Fecha os teus olhos, que em Paris não cabe todo o luar que tem essa tristeza que nos teus olhos voa e não é ave, nem vento ou flor, só lágrimas de sal que são fruto da terra portuguesa. Teus olhos, lágrimas de Portugal. Paris. Cidade ou boca, qualquer coisa me engole. Eu já vos disse que não sou daqui. George, vem ver o sol nos olhos do meu povo em Champigny. Tu nada sabes de quem somos, Fernão Mendes Pinto. Viaja ainda em cada um de nós. Somos o povo da peregrinação. Não a viagem só pela viagem. Nem é terra que falta, George. É pão. Por isso a nossa peregrinação. Por isso estamos de passagem. Por isso andamos em sentido inverso, o caminho de Santiago, peregrinos, com Portugal disperso em 1000 destinos e separados, nos juntamos, verso a verso. George, tu que já foste com António Nobre ao meu país de marinheiros, anda ver Portugal a um bairro pobre, anda vê-lo em Paris, sem mar e sem pinheiros. Se meu país não tem meu povo por seu amo, andam de luto as raparigas, e quando cantam choram nas cantigas as flores de verde ramo. E se te chamo, George, e se te chamo, mesmo que venhas, sinto-me sozinho, que não posso esquecer as flores do verde ramo. Ai, flores do verde pinho. Este pão que em Paris se come tem o sabor das lágrimas de sal. Mata a fome do estômago, não mata a fome de Portugal. Nanterre, Saint-Denis, Aubervilliers, Champigny. Ai, tempo sem raiz. Eu já vos disse que não sou de aqui. Nesta noite de julho, sem pátria, em Paris.
Carlos Brito, membro histórico do Partido Comunista Português, nascido em 1933, esteve preso por 3 vezes durante a ditadura salazarista, conhecendo os calabouços de Caxias, Peniche e do Aljube. Atualmente transformada no Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, a cadeia do Aljube foi um edifício utilizado durante séculos como local de reclusão. É precisamente um relato aventuroso e bastante dinâmico de uma fuga desta terceira prisão que nos dá conta, neste seu livro, Tempo de Subversão, Páginas Vividas da Resistência, publicado em outubro de 2011 pelas edições Nelson de Matos. Corria o ano de 1957, quando este histórico militante do PCP participou de uma fuga coletiva, cujos contornos fazem lembrar um filme de aventuras, com enorme diferença que, desta vez, era na vida real, com todos os perigos que isso acarretou. Gatos seriam. Memória da fuga do Aljube de 1957. Fuga audaciosa do Aljube. Assim titulava o Avante da primeira quinzena de junho de 1957, a notícia da invasão de 3 comunistas daquela cadeia de Lisboa, consumada uns dias antes, na madrugada de 25 para 26 de maio. Apesar de realmente audaciosa, como adiante se verá, esta é talvez, no notável historial das fugas dos comunistas portugueses, uma das menos conhecidas nos seus pormenores. Entretanto, a forma espetacular e a margem de risco que revestiu, a rigorosa participação coletiva que exigiu, além do indispensável apoio partidário, bem merecem ser divulgados agora que se prefazem 40 anos sobre a sua realização. Isto à data da publicação do texto, naturalmente. É o que, como único sobrevivente dos 3 evadidos de então, me proponho a fazer na breve memória que se segue. Os antecedentes. Nos princípios de 1957, a PIDE concentrou um grande número de presos políticos na cadeia do Aljube de Lisboa. O que não era habitual, visto ser esta a cadeia usada, sobretudo para manter os presos no período mais intenso de interrogatórios e torturas. A cadeia do Forte de Caxias, que funcionava como depósito de presos, tinha entretanto entrado em obras, mas a repressão e a prisão de oposicionistas à ditadura, especialmente de comunistas, não tinha parado. Vivia-se um momento importante da resistência antifascista. Os finais de 56 tinham sido marcados por lutas estudantis de uma certa envergadura, que culminaram já em janeiro de 1957 com uma manifestação em São Bento, em frente da chamada Assembleia Nacional, de cerca de 3.000 estudantes em protesto contra o Decreto 40.900, que ameaçava de liquidação as associações de estudantes. Desenvolvia-se em numerosas empresas industriais por todo o país um surto de lutas operárias por aumento de salários e no Alentejo os assalariados agrícolas lutavam contra o desemprego e a fome. Os comunistas impulsionavam estas lutas ao mesmo tempo que preparavam o 5º Congresso do PCP, que veio a realizar-se em setembro. No plano legal e semi-legal, havia também uma certa dinamização da ação democrática que conduziu à realização do 1º Congresso Republicano de Aveiro, em outubro desse ano, e à intervenção de listas da oposição democrática na farsa eleitoral fascista para a chamada Assembleia Nacional, efetuada no mesmo mês. A anormal população do Aljube, decorrente da repressão destas atividades, deu força aos presos para iniciarem um processo de luta por melhores condições prisionais em relação ao regime de visitas, à alimentação, à higiene e outras. A PIDE tentou conter este movimento com a sua tática habitual de isolar os cabecilhas e assim transferiu das diferentes salas para o último andar da cadeia, uma enfermaria desativada, os presos considerados mais perigosos. Éramos 8 no início,
Depois ficámos 10, quase todos funcionários do PCP e 3 membros do Comitê Central, Francisco Miguel, Blanco e Teixeira e Américo de Sousa. Todos eles grandes obreiros da fuga. Os preparativos. Mal assentámos arraiais nas novas instalações, começámos a avaliar as possibilidades de fuga. Ao cabo de uma semana, não mais, de cogitações individuais e reflexões coletivas, a resposta foi afirmativa. Havia condições de fuga. Pretendíamos explorar a circunstância de nos encontrarmos num andar recuado e de um pouco abaixo das janelas gradeadas correr um estreito algeroz que, concebido para a remoção das águas, nos podia conduzir à liberdade. Seria sempre um plano arrojado pela altura, correspondente a um 5º andar e o desamparo do percurso. Colocava-se, entretanto, um grande número de interrogações. Qual a consistência do algeroz? Onde ia dar? A que distância ficava do prédio vizinho? Como passar dos telhados para a rua? Também pressupunha grandes dificuldades. Para aceder ao algeroz era preciso serrar as grades de uma das janelas. Mais interrogações. Onde arranjar a serra? Como fazê-la entrar na cadeia? Ainda outras. Qual o comportamento dos guardas durante a noite? E, especialmente, como faziam a vigilância das grades? Só reunindo respostas para todas estas interrogações se podia pensar em elaborar um plano de fuga minimamente consistente. Então o coletivo decidiu toda a prioridade à fuga. E a partir daí, a vida da sala ficou subordinada a este objetivo fundamental. Fez-se chegar ao partido, por meios ultra-clandestinos, naturalmente, os nossos propósitos e as nossas necessidades. Tomaram-se variadas medidas para a recolha de informações. Montámos a nossa própria vigilância à atividade noturna da prisão. Durante toda a noite ficavam 2 presos acordados em turnos de 2 horas que registavam tudo o que viam e ouviam, especialmente o comportamento dos guardas de serviço à sala. Para grande alegria nossa, registámos que, tal como durante o dia, as rondas noturnas faziam uma observação muito superficial às grades, limitando-se a examiná-las com um foco de lanterna. Um belo dia chegou-nos a resposta do partido aprovando a fuga e prometendo os apoios pedidos. Pouco depois chegou-nos a serra, dissimulada na prenda de anos para um de nós. Podíamos iniciar a tarefa decisiva de serrar as grades. Quando passámos à prática, embora contássemos com camaradas experientes na matéria, como o Francisco Miguel, logo se verificou que esta fase iria arrastar-se por muito tempo. O grande problema era aquele ruído inconfundível, um guincho penetrante que se ouvia longe e repercutia pelas paredes. Só nos momentos em que se sabia que o guarda de serviço estava ocupado com outras preocupações é que se podia trabalhar com relativa segurança. As sessões de corte tinham de ser, por isso, bastante curtas e era preciso serrar 4 grades relativamente grossas em cruz para se poder passar. Em compensação, o disfarce da zona cortada, feito com um miolo de pão pintado com a aguarela da cor das grades, resultava em cheio. Os guardas miravam e parecia-lhes tudo bem. Chegou-nos uma outra boa notícia. Estava devoluto o último andar de um prédio vizinho, não o encostado à cadeia, mas o que se lhe segue naquela ala da Rua Augusto Rosa, exatamente no edifício onde viveu o ator e que está assinalado por uma lápide. Era uma informação da maior importância, pois podia resolver o problema de passar dos telhados para um andar que nos dava acesso à rua. Nessa altura, já tínhamos amadurecido o plano da fuga, que compreendia as seguintes fases. Primeira, passar pela grade para o algeroz. Segunda, caminhar no algeroz, uns 10 metros. Terceira, descer por corda, a pulso, uma altura de 6 metros, entre o algeroz e o telhado do primeiro prédio. Quarta, atravessar o telhado do primeiro prédio e passar ao telhado do segundo prédio. Quinta, tentar passar do telhado do segundo prédio para o andar devoluto e daqui procurar saída para a rua.
Era preciso fazer cordas para vencer os diferentes desníveis, os que conhecíamos e outros que pudessem surgir. Os lençóis e os cobertores ofereceram bastante matéria-prima. Houve finalmente que escolher quem fugia. Não podíamos ir todos, e a natureza da fuga exigia certas aptidões físicas. Levaram-se em consideração as características acrobáticas do plano, completamente desaconselhado a quem, por exemplo, sofresse de vertigens, a situação jurídica, possibilidade de libertação a mais ou menos curto prazo e a vontade de cada um. Ponderadas todas estas razões, foram selecionados o Américo de Sousa, na altura destacado membro do CC, e o próprio, que era funcionário do partido e tinha então 24 anos, e Rolando Verdial, que chegou a ter tarefas de responsabilidade no partido, mas que traiu na polícia e chegou a colaborar com esta ao ser preso anos mais tarde e que, ao que consta, morreu antes do 25 de abril. O dia da fuga foi marcado em função do guarda de serviço, o que se mostrou menos relevante do que julgávamos, pois tinha havido uma mudança na escala que não teve consequências. A fuga. Antes de iniciarmos a partida, depois da ronda das 2 da madrugada, ainda havia algumas tarefas de grande melindre, como o último puxão para arrancar a cruz cortada das grades. Tinha sido totalmente cerrada em 3 hastes, ficando a quarta com uma espessura residual suficiente para manter no sítio a peça toda. Feito isto, começámos. O primeiro a sair foi o Américo. Eu estava especialmente ansioso. Depois chegou a minha vez. Deitei-me de costas na mesa que tínhamos encostado à janela para facilitar a saída. Fiquei então absolutamente calmo e concentrado em cada gesto. Passei os braços e depois a cabeça pelo espaço aberto nas grades. Trepei por estas até ficar totalmente de fora. Desci para o algeroz, reparei de relance na respeitável altura a que me encontrava e lá embaixo, ao fundo, no guarda da GNR. Caminhei do lado, inclinado para a frente e apoiado na parede que era recoberta de telhas como nas águas cortadas. Fui juntar-me ao Américo e ajudá-lo a amarrar a corda de lençóis numa janela que havia mais à frente, numa sala que nos servia de refeitório. Feita esta operação, continuámos no mesmo jeito de caminhar até à extremidade do algeroz que contornava a frontaria do edifício e acabava, meio metro depois, na parede lateral. Tinha uma sensação de completo desamparo, como se boiasse no ar sobre uma Lisboa noturna, magnífica nas suas pistas iluminadas, até à mancha negra do rio. Lançámos a corda, que eu fixei no baixo parapeito do algeroz, enquanto o meu companheiro da frente a descia a pulso. A corda era curta. A distância excedia os 6 metros calculados. O Américo teve dificuldade em firmar os pés no telhado. Fez-se barulho. Entretanto, o terceiro da fuga chegou junto de mim. Agora fixava ele a corda, enquanto eu descia a pulso. Embaixo, o Américo amparou-me, o que ambos fizemos a seguir ao Verdial, tornando a sua chegada ao telhado mais suave. Atravessámos o primeiro edifício procurando a comieira do telhado, onde as telhas ofereciam maior consistência. Passámos para o segundo edifício. O desnível era ainda grande, mas não foi preciso corda. Avançámos até ao beiral. Estávamos sobre um andar devoluto. Sabíamos que era possível saltar para uma varanda e que nesta alguém tinha deixado uma janela aberta para nos dar passagem. Tinha sido a camarada de Olinda Franco, que visitara a casa na véspera, como se a quisesse alugar, e que, além disso, desempenhou um importante papel em todo o apoio exterior à fuga. Saltámos para a varanda com certa dificuldade e algum ruído que ecoou pelas muralhas marmóreas de Sé. A janela estava realmente aberta. Entramos na casa, fomos à porta da escada, puxámos os trincos, podíamos sair. Foi então o momento de calçarmos os sapatos e vestir os casacos que trazíamos amarrados à cintura e também de compor o cabelo. Depois descemos às escadas como qualquer cidadão regressado de uma paródia noturna.
Chegámos à porta da rua, que estava a uma distância de 50 metros da sentinela da Guarda Republicana de Serviço à entrada do Aljube. O guarda fazia um pequeno passeio para lá e para cá da porta da prisão. Aproveitámos o trajeto em que ia de costas para nos esgueirarmos até à esquina que era próxima, onde está hoje a Tasca da Sé. Depois caminhámos rápido. Seguimos por uma rua onde devia estar um carro à nossa espera, mas não estava. Foi o maior contratempo de todo o plano. Para grandes males, grandes remédios. Fizemos um galope até ao Largo da Graça, onde apanhámos um táxi. Em breve, estávamos a salvo. Muitos anos depois, numa das primeiras festas do Avante, um jovem dirigiu-se-me para me falar desta fuga. Ele morava na altura, ainda criança, no último andar do prédio, encostado ao aljube, onde nós aterramos quando descemos o Algeroz. Acordou com o barulho e gritou para o pai que eram ladrões. Quais ladrões? São gatos. Dorme, rapaz. Gatos seriam, resmungou o moço desconfiado, mas adormeceu. Quando foi dado o alarme na prisão e a PID e a PSP apareceram em força com o barulho de sirenes e buzinas, o pai explicou-lhe que tinha sido uma fuga de presos políticos, pessoas honestas que queriam o bem dos meninos como ele. Assim se faziam as vitórias da luta antifascista.